Existe algo como ser envergonhado ou ficar confuso diante do Senhor na sua vinda? É o que afirma 1 João capítulo 2, versículo 28. Todos nós sabemos como é verdade em assuntos terrenos que alguém pode se envergonhar diante de um mestre em seu retorno. Se um servo recebeu um certo trabalho para fazer e se esqueceu de fazê-lo, certamente ficará envergonhado quando o seu mestre voltar. Se um amante ausente viesse encontrar sua noiva e ela estivesse na companhia de seus inimigos, ela certamente ficaria envergonhada diante dele em sua chegada. Assim será com aqueles que enterram seus talentos. Isto seriam pessoas salvas, crentes genuínos, que enterram seus talentos confiado a eles por seu Senhor para serem usados para ele, para o seu Senhor, durante o período da sua ausência. E desperdiçaram as horas preciosas, obtendo para si honras mundanas e ganhos terrenos. Que perda será deles naquele dia vindouro? Se fosse possível que o arrependimento pudesse entrar nos portais da glória eterna, quantos lamentariam o modo como vivem aqui embaixo? Eles eram de tão pouco valor para Cristo. Eles podem ter sido uma desonra positiva para seu nome e um obstáculo para a sua verdade. Como eles podem ser outra coisa senão envergonhados diante dele em sua vinda? E o desviado mundano, andando de mão dadas com os inimigos do Senhor, fazendo causa comum com aqueles que crucificam o Senhor da glória, ele também será envergonhado diante dele em sua vinda. Note que eu estou falando a crentes, e não crentes professos ou pessoas ímpias. Crentes que estão de mão dada às vezes com o mundo. Não o mundo perverso e mau, mas o mundo social, o mundo moderno, o mundo atraente. Que seja nosso andar, mantendo nossas vestes limpas, imaculadas do mundo, diligentemente em seu serviço, esperando por seu retorno, para que possamos ter uma entrada abundantemente ministrada a nós no reino eterno. Este é o desejo de nosso Senhor e este é o propósito de nossa esperança. E para nos purificar, para nos manter separados do mundo. Infelizmente, quão pouco vemos de seu poder, mesmo entre aqueles que falam e cantam sobre isto. E o maior número daqueles que dizem que são do Senhor nem mesmo sustentam a verdade em teoria, mas estão esperando, se por alguma coisa, que o mundo seja convertido e se torne mais confortável para eles. Eles dizem que isto acontecerá por meio da pregação do Evangelho, mas, via de regra, os que assim falam não estão entre os mais zelosos na divulgação das boas novas. Quando a esperança arde intensamente em nossos corações, a esperança de ver o Senhor em breve, logo no arrebatamento, é então que, com coração e voz, ecoamos o som do Evangelho. João escreve: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo, isso é a primeira epístola de João capítulo 2, versículos 28 e 29. Enquanto você lê esta epístola, pode ver que quase tudo que é mencionado está baseado no que o Senhor Jesus disse em sua última noite na terra. O Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15 e 16, são os capítulos que registram estes últimos dias do Senhor aqui na terra. Leia este versículo
ou leia esses capítulos e também leia o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 14, ou seja, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Esta promessa lança fora toda a ansiedade e perturbação em nossa vida. Os versículos 13 a 28 de 1 João, capítulo 2, formam um parênteses, onde o apóstolo tem uma mensagem especial para cada um dos 3 grupos que compõem a família de Deus, os pais, os jovens e as criancinhas. Nos versículos que seguem, ele torna a usar a palavra grega teknia e essa palavra inclui toda a família de Deus. Todos precisam da exortação de permanecer nele, em Cristo. Isto imediatamente dirige nossa atenção às palavras do Senhor acerca da videira, insistindo que produzamos frutos, que possamos produzir frutos, mais frutos, muito fruto, e que o nosso fruto permaneça. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15. O fruto não pode ser produzido a não ser quando permanece nele, ou permanecemos nele. É evidente que João está querendo convencer os santos da necessidade de permanecer em Cristo, na mais íntima comunhão possível, a fim de produzir aquele fruto excelente que possa ser mostrado no dia vindouro, quando ele se manifestar. A palavra manifestar é usada de diversas maneiras com respeito à pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, primeiro nós temos manifesto na sua encarnação. Ele foi manifesto na sua encarnação. Temos isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 1 João capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículos 5 e 8. Outra forma de usar essa palavra manifestação é manifesto em palavras e em obra. João, Evangelho de João capítulo 2, versículo 11 e capítulo 17, versículo 6. Temos outra maneira de manifesto ou manifestado, manifesto em ressurreição. João capítulo 21, versículos 1 a 4. E manifesto em glória, Colossenses capítulo 3, versículo 4. O Senhor Jesus será manifesto aos seus, à igreja, na ocasião do arrebatamento. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas depois de 7 anos, após o arrebatamento da igreja ao céu, o mundo, na ocasião da sua manifestação em glória, ele vai se manifestar ao mundo e o mundo verá quando ele vir em glória. A Bíblia diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 28, faz referência ao tribunal de Cristo. Quando ele será manifesto, Cristo será manifesto aos santos e quando eles comparecerão perante ele. Isto vai acontecer logo após o arrebatamento. Porém, eles podem ter confiança ou ter ousadia, literalmente liberdade para falar, prontidão para falar, franqueza, intrepidez ou uma atitude sem receio com o qual os santos comparecem perante o Senhor. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Isso, de uma forma literal, seria: e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É assim que está na versão revista e atualizada. Ou não sejamos envergonhados diante dele. É uma outra versão. Indicando de maneira impressionante o olhar cabisbaixo e a postura abatida que são resultados da vergonha. Leia Mateus capítulo 10, versículo 28. Não vos afasteis dele em temor. Na sua vinda que nós temos aqui é a palavra grega parousia. Este é o único lugar nos escritos de João onde esta palavra é usada. A parousia é um período de tempo, a estadia que se segue à chegada. Quando a palavra é usada num sentido profético, a parousia se refere ao período
que começa com a descida do Senhor até os ares no arrebatamento, como temos aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e que termina com a sua revelação e manifestação ao mundo, na sua manifestação em glória, onde todo olho verá, que será 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento ele vem de uma maneira secreta, só para os salvos, a igreja. Durante este período acontecerão 2 eventos principais ligados com os santos desta era. Primeiro, o tribunal de Cristo, e depois as bodas, ou na sequência, as bodas do Cordeiro. João está pensando no primeiro destes acontecimentos, ou seja, no tribunal de Cristo. Durante a parousia do Senhor Jesus nos ares, com o seu povo, João e seus leitores, sim, todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É isto que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. João está pensando neste momento no tribunal de Cristo, um pouco após o arrebatamento. João, portanto, deseja que seus leitores possam permanecer nele, para que suas vidas sejam agradáveis ao Senhor e que ele mesmo, João, como obreiro, não seja emudecido e envergonhado quando forem revelados os resultados de seu ministério entre eles. Os galardões serão apresentados aos santos no tribunal de Cristo e cada um será visto com os resultados na manifestação de Cristo em glória. Ou seja, João está dizendo que nós, os crentes, devemos viver uma vida que, usando os dons que Deus nos deu, para a sua glória, a honra do Senhor Jesus e para que nós possamos receber o galardão pelas nossas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nós recebemos este presente de Deus que teve um alto custo para ele, que foi a morte do seu Filho. Uma morte de sofrimento incalculável, mas ele nos deu isto. E nós recebemos pela fé. Na mesma Escritura, que diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, que isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes de ser salvos, precisávamos de graça para ser salvos. Depois de salvos, continuamos precisando da graça de Deus, sim, mas agora Deus nos preparou obras para fazer, para a sua glória. E, fazendo estas obras, nós vamos ter uma recompensa. Além de ser salvos, não irmos para o inferno, sermos filhos de Deus, Deus quer galardoar, dar galardões, prêmios. A salvação é um presente. A recompensa é um prêmio. Galardões são prêmios. E João está dizendo para que nesse momento, na hora do arrebatamento, onde todos os salvos que pertencem à igreja vão se unir a Cristo ali nos ares, acreditamos que após isto, vamos, talvez antes de entrar no céu, ter o tribunal de Cristo, onde Cristo vai avaliar a vida de todos os crentes. Isso em questão de segundos, acredito, cada vida será avaliado. E ele está dizendo, nós devemos viver de tal maneira que neste momento não ficamos de cabisbaixo, envergonhados por ter perdido tempo e não ter ganho nada ou muito, não ter ganhado nada ou pouco para a glória de Deus e para a nossa retribuição, o nosso galardão, que não vamos receber, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, o tal será salvo como que pelo fogo. Pois tudo o que ele fez era construído usando palha, feno, madeira, que são coisas frágeis, coisas fracas, não são coisas preciosas, como ele fala lá em pedras preciosas, ouro. E essas coisas o fogo não consome, dando a entender que no tribunal de Cristo
O Senhor vai avaliar a obra dos salvos. E se aquela obra não foi feita baseado no que foi instruído e indicado por Ele, não foi colocado sobre aquilo que tem fundamento nas Escrituras, isto vai se perder. A pessoa vai ser salva, mas diz como que pelo fogo, ou seja, tudo será queimado, tudo que ele fez não vai passar no teste, mas a pessoa vai, sem dúvida, para o céu com pouca ou nenhum galardão, ele foi com a sua alma para o céu.